João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Senhor, nos abençoa, nos esclarece, aplica a tua palavra com poder no nome de Jesus. Amém. As crianças receberam, entregou Michel para elas. Crianças, prestem atenção aqui, ó. Vocês vão desenhar uma mulher, tá? Vocês vão desenhar o sol bem quente, tá bom? E vocês vão desenhar uma mulher com um jarro de água na cabeça, indo buscar água num poço bem grande. Você desenha um poço bem grande e um poço bem fundo, tá bom? Vocês vão fazer esse desenho e vocês vão escrever depois o seguinte: água viva, tá bom? Você pede ajuda de papai e mamãe que ele ajuda vocês aí, tá bom? Irmãos, tem uma frase que eu aprecio muito e que é a seguinte: se nos encontramos com um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Você concorda com essa afirmação de C.S. Lewis? Como explicar anseios e desejos profundos que não podem ser correspondidos pelos recursos e pelos prazeres que este mundo tem a oferecer? É um fato que sexo, dinheiro, poder, status e beleza podem oferecer alguma satisfação, mas eles não podem satisfazer plenamente o vazio do nosso ser. Será que há algo na própria constituição do nosso ser que nos faz estimar e almejar prazeres maiores dos que o que temos à disposição? Se sim, irmãos, onde devemos procurar por esses prazeres? Onde esses desejos podem ser correspondidos? E a resposta está aqui em João, capítulo 4. Eu convido você na noite de hoje a você sentar-se junto comigo, perto do poço de Jacó, para ouvirmos aquele que é a resposta para as nossas necessidades mais urgentes e profundas. Se você está sedento na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, este texto convida a beber da água viva para a sua alegria e para a sua salvação. Se com Nicodemos, no capítulo 3, fica claro que ninguém pode subir tão alto na vida ao ponto de estar acima da salvação ou de sua necessidade. Com a mulher do capítulo 4 fica claro que ninguém pode descer
tão fundo na vida, ao ponto de ser esquecido pelo Senhor e por sua salvação. Então, intencionalmente, o autor sagrado coloca essas duas figuras lado a lado, para provar um ponto que é: o Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho é sim uma necessidade para as pessoas religiosas e de alto escalão como Nicodemos, mas ele é também a grande necessidade de pessoas impuras e imorais como a mulher deste capítulo. Uma vez que Deus tanto amou o mundo, como vimos em João 3,16. Aqui, irmãos, esse amor se revela na prática, matando a sede espiritual dos pecadores. No encontro deste capítulo, irmãos, Jesus depara-se com uma mulher sedenta e aproveita a oportunidade para ministrar as suas principais necessidades. Ele se revela como aquele que pode saciar a alma ressequida e perdida. Por isso, sendo esta a nossa grande necessidade também, meus irmãos, o convite desse texto para todos nós aqui é: venham todos juntos à fonte da salvação. Se temos desejos profundos, eles não podem ser correspondidos por nada nesta vida. O texto diz: venha à fonte que é Cristo. E é sobre este tema que eu gostaria de meditar com os irmãos na noite de hoje. Cristo, a resposta aos nossos anseios mais profundos. Cristo, a resposta aos nossos anseios mais profundos. Mas que anseios são esses? Como Cristo pode supri-los? De que forma Ele o faz? No texto de hoje nós vamos encontrar duas respostas que precisam ser guardadas na mente e no coração. Primeiro, como Jesus Cristo supre nossos anseios mais profundos? Em primeiro lugar, segundo os versos 1 a 9, Ele procura o perdido e o desprezado. Ele procura o perdido e o desprezado. O narrador inicia informando o seguinte, acompanhe comigo, versos 1 a 3. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Nos círculos religiosos de Jerusalém, não se falava sobre outra coisa a não ser a crescente popularidade do rabino da Galiléia. Então, se João Batista já havia trazido muita dor de cabeça para os fariseus, o texto informa que surgiu um outro que atrai mais multidões e que batiza muito mais do que João. Mas, ao mesmo tempo, o texto trata de fazer uma pontuação muito importante. O autor sagrado reforça: Jesus pessoalmente não batizava os seus discípulos, ou as pessoas que vinham a ele, mas quem o fazia eram os seus discípulos. E você me pergunta, qual a importância disso ser registrado aqui? Ou por que Jesus não batizava diretamente? É bem provável que a resposta para essa pergunta é a seguinte: para evitar qualquer vanglória do tipo, eu fui batizado por Jesus, você não. Mas eu também penso que essa é uma forma de estabelecer o padrão para a administração desse sacramento no futuro, o rito do batismo. Os discípulos ministram o batismo em nome de Jesus e este é aprovado pelo seu Senhor. Então, o ponto é que a atenção que os fariseus estavam dando ao ministério de Jesus era totalmente indesejada neste momento. Porque, como nós já ouvimos em semanas anteriores, ainda não havia chegado a hora do Senhor. Por isso, o que ele faz? Ele desloca-se com os seus da Judéia para a Galiléia. E ele faria o mesmo ali, irmãos. Ele pregaria e ele batizaria as multidões. E o relato continua da seguinte forma, versos 4 a 6. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, a rota mais comum e mais curta
para os viajantes da Judéia em direção à Galiléia, irmãos, passava por Samaria. Mas é interessante que alguns judeus estavam dispostos a fazer o caminho mais longo para evitar atravessar esta província. Por quê? E a resposta é a seguinte. Se você conhece a história de Israel, você sabe que, em dado momento, as tribos de Israel se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul. E a capital do Reino do Norte era Samaria. E no século 8 a.C., irmãos, depois de tolerar por muito tempo a idolatria e o pecado de Samaria, Deus enviou contra ela o Império Assírio, que a desolou e deportou a maior parte do povo para o exílio. Os poucos que restaram foram obrigados a casar-se com estrangeiros que foram trazidos para povoar a região. Porque essa era uma tática dos assírios, para exterminar a cultura de um povo. Eles miscigenavam. Então esse povo estrangeiro foi trazido. Eles uniram-se com os israelitas e o que aconteceu, irmãos? O verdadeiro Deus passou a ser adorado juntamente com os falsos deuses pagãos. Então surgiu assim um povo miscigenado com uma religião e uma adoração corrompida. Então, aos olhos dos judeus, irmãos, os samaritanos era o pior tipo de gente que existia. Totalmente impuros. Por isso eles evitavam o contato com esse tipo de gente. E em casos mais extremos, como vimos, eles nem passavam pelo território da Samaria. Entretanto, o texto diz, e essa ênfase é muito importante, Jesus precisava passar por Samaria. Não só por este seu caminho mais curto, irmãos, mas porque ele amava o mundo. Isto é, entre os samaritanos haviam os escolhidos do Pai, e ele estava interessado em alcançar e salvar os que estavam ali, a começar por uma pessoa específica, a mulher samaritana. Então, Samaria estava na agenda salvadora de Jesus. O narrador ele é bem específico quanto aos detalhes. Por exemplo, quanto ao local onde Jesus parou para descansar. Isso nos recorda a geografia do Antigo Testamento. Ele diz Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E aí depois ele adiciona um detalhe ainda mais importante para o desenrolar do enredo, que é perto da fonte ou do poço que fora construído pelo patriarca Jacó para saciar a sede dos seus. E ali estava Jesus Cristo, irmãos, cansado da viagem e com sede. E eu acho fantástico como o Evangelho de João, além de revelar a sua divindade, ele não esconde a humanidade do Salvador. Porque como Deus, ele é completo, autossuficiente. Mas como homem, irmãos, ele é carne e osso como nós. Se cansava e sentia fome e sentia sede. E aqui está ele, debaixo do sol escaldante das 12 horas, sentado junto ao poço para um encontro marcado com uma pessoa que ainda não sabia, mas que teria sua vida transformada. E aí vem ela. Acompanhe comigo, versos 7 a 9. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem, não se dão com os samaritanos. Para começar, irmãos, é estranho ela ir ao poço sozinha neste horário. Porque o costume era as mulheres irem em grupo e em momentos onde o calor do sol era bem mais fraco, não tão forte. Ao que parece, ela está evitando as pessoas por vergonha. Qual a razão para isso? Nós vamos saber em breve. Mas, estando Jesus sozinho, sem a assistência dos seus discípulos, ele lhe pede um pouco de água. E talvez, com os olhares da nossa cultura e do nosso tempo, você olha para o texto e diz, não tem nada demais com isso. Pedir água para alguém. Mas isso não é o que a mulher samaritana pensava. O ranço entre judeus e samaritanos era tão forte, irmãos, que para ela não fazia o menor sentido, sendo ele judeu, sequer dirigir a palavra para ela. É bem provável que ela percebeu que Jesus era judeu
simplesmente pelo sotaque e pela postura, pelo procedimento. Então, não fazia sentido, sendo judeu, manter contato com ela, muito mais sabendo que ela era samaritana. Uma mulher samaritana. Naquela cultura, irmãos, um homem judeu falar em público a sós com uma mulher que não sua esposa podia custar sua reputação. Pior ainda se fosse uma mulher samaritana. Porque os judeus consideravam as mulheres samaritanas permanentemente impuras. Ou seja, a impureza delas não tinha prazo. Não terminava. Elas eram permanentemente impuras até o momento de sua morte. Esta mulher aqui representava a escória daquele tempo. E para surpresa dela, este judeu não só lhe dirige a palavra, mas ele pede para beber água do seu cântaro. Você sabe o que é um cântaro? Um objeto antigo, um reservatório de água. Jesus se dispõe a beber água do cântaro de uma mulher samaritana. Naquele tempo, irmãos, os judeus também não compartilhavam utensílios com os samaritanos. Existiam, assim, algumas ressalvas quanto a transações e compras. Por exemplo, no versículo 8, nós vemos que os discípulos de Jesus vão comprar mercadoria, comida, né? Tinham ido comprar alimentos, diz o verso 8. Mas eles tinham muitas restrições e ressalvas quanto a contatos e uso de utensílios compartilhados com os samaritanos. Eles não faziam, sob o risco de se tornarem cerimonialmente impuros, de se tornarem inaptos para a adoração. Esta era uma lei dos fariseus no tempo de Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele não está preocupado com tabus sociais, com tabus culturais ou qualquer outra lei criada pelo homem. Longe de ser contaminado pelo que é impuro, ele veio para santificar e purificar aquilo que está em impureza. A começar por aquela mulher, que era uma mulher desprezada por sua etnia, por seu gênero e por seus pecados. Aos olhos dos homens, ela representava o que havia de pior naquele tempo. O fundo do poço da impureza. Estava completamente perdida, irmãos. Mas Jesus Cristo foi ao seu encontro. O que podemos aprender até aqui? Ou que tipo de lição prática podemos extrair desse texto? Bem, em primeiro lugar, o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Irmãos, este Evangelho, na verdade, é uma necessidade universal. É por isso que nós vemos Jesus aqui cruzando barreiras culturais e sociais para alcançar os estrangeiros para além de Jerusalém. Mas, na verdade, é isso que a igreja tem feito desde Atos dos Apóstolos até hoje. Cruzado barreiras étnicas, geográficas, para assim alcançar os seus. E talvez você se pergunte, por que exatamente? Qual é a razão para esse empenho todo? E a resposta é a seguinte: porque este Evangelho, irmãos, é a grande necessidade de todas as pessoas do mundo. É a grande necessidade de todas as pessoas do mundo. Os judeus do tempo de Jesus queriam se refugiar no seu gueto religioso e se apropriar totalmente dos benefícios de Deus, enquanto todos os outros povos estavam excluídos da salvação. Mas o ministério de Jesus e a própria teologia bíblica nos revelam que Deus se lembrou dos gentios, aqueles que não são judeus, e os encontrou com graça e salvação em Cristo Jesus. E uma vez que o perdão de pecados e a reconciliação com Deus são as maiores necessidades de qualquer pessoa da face da terra, este Evangelho, irmãos, não pode ser elitista e este Evangelho não pode ser excluído. Este Evangelho é para judeus e samaritanos. Este Evangelho é para brasileiros, asiáticos e americanos. Este Evangelho, irmãos, é para pessoas do norte ou do sul do Brasil, para homens e mulheres, ricos e pobres, conservadores e progressistas, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, ou seja, este Evangelho não faz separação entre as pessoas. Este Evangelho é uma necessidade de todos.
Mas você me pergunta, como podemos, João, viver à luz dessa verdade? E a resposta é, não privando ninguém do evangelho e da convivência comunitária da igreja. Não podemos, irmãos, privar ninguém do evangelho por questão de classe social, alfabetização, posição partidária, regionalidade, nada disso, irmãos. Nós aproveitamos todas as oportunidades para ministrar o evangelho na esperança de que pecadores sejam alcançados e sejam acolhidos no seio da igreja. Nós também oramos, contribuímos e até nos envolvemos com missões. Tanto missões nacionais como missões transculturais. Na esperança de que todos os povos sejam alcançados pela salvação do Senhor, como aconteceu com a mulher de Samaria. Mas esse texto nos conduz a uma outra lição doutrinária. Deus tem os seus eleitos e Ele irá salvá-los. Ou você acha que é uma mera coincidência Jesus ter parado em Samaria? O texto diz, era necessário. A salvação desta mulher estava nos decretos eternos de Deus. A Escritura é muito clara ao revelar que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu alguns para a salvação e para a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus estava tão consciente disso que falou, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Ou seja, ele tinha os seus escolhidos para além dos limites de Jerusalém. E aí você caminha para o capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Jesus. Ele diz que recebeu do Pai autoridade para conceder vida eterna aos que recebeu dele, aos seus eleitos, irmãos. Não é o que Jesus está fazendo aqui em Samaria? Dando vida eterna aos que ele recebeu do Pai. É o que eu tenho insistido, irmãos. Deus é o princípio e o fim da salvação. A salvação é movida por graça soberana e por esta somente. Deus, por graça soberana e em sua misericórdia, escolheu pecadores para a salvação. Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer e conceder vida eterna aos seus eleitos, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. No tempo devido, estas ovelhas são chamadas e regeneradas pelo Espírito que atua através da palavra. Então, dessa forma, irmãos, a vontade é liberta da escravidão do pecado, renovada, e só assim podemos chegar à fé em Jesus Cristo. Deus, irmãos, é o princípio e o fim da salvação. É assim que acontece com os samaritanos, é assim que acontece com os judeus, e é assim que tem que acontecer com cada um de nós aqui. A salvação não é uma iniciativa da nossa parte, não é uma resolução que tomamos, não é uma consequência de muita reflexão e raciocínio, não, irmãos. A salvação acontece porque o Salvador vai ao nosso encontro, porque Deus nos encontra com graça soberana, enquanto estávamos mortos, perdidos em iniquidade e transgressão. Esta é a verdadeira fé. Que grande alegria, irmãos, é saber que Deus não se esquece de nenhum dos seus eleitos. No tempo devido, Ele os chama, Ele os alcança e Ele os põe de joelhos diante de si. Foi o que aconteceu com esta mulher e é o que acontece com todos os seus eleitos. Eles são conduzidos ao aprisco seguro de Deus. Há ainda uma última lição aqui. Jesus não evita os maiores pecadores, mas Ele vai ao encontro deles. Jesus não evita os maiores pecadores, mas Ele vai ao encontro deles. Cerimonialmente falando, irmãos, levando em consideração as leis cerimoniais da época, esta mulher, irmãos, era o pior que havia naquele tempo. Ela era o fundo do poço da impureza. Mas ela não era só impura cerimonialmente, ela era impura moralmente. Para muitos, um caso sem solução. Sabe aquela pessoa que você vê, fulano não tem jeito. Está entregue. Era esta mulher. O fundo do poço da impureza, a escória daquele tempo. E talvez muitas pessoas possam se identificar com ela. Será que eu e você não estamos mergulhados em pecado? Será que você não está vivendo para satisfazer os desejos da sua carne? Há muitos que não conseguem evitar o vício em pornografia.
Há muitos que não conseguem conter o próprio ego e soberba ao ponto de pisar sobre os outros. Há muitos que não conseguem se livrar da ira que domina o coração e assim machucam os que estão ao redor. Há pessoas que são escravas da aprovação de outras. E por causa disso, você olhe para si e diga: eu sou o pior pecador que existe. Eu estou no fundo do poço com esta mulher. Eis o Evangelho. Ao invés de descartar os piores pecadores, Jesus os encontra no fundo do poço. Ele os encontra no fundo do poço da impureza e da iniquidade para lavá-los integralmente. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário, irmãos. Paulo diz: ele não conheceu o pecado. Ele foi perfeito, de uma natureza perfeita, jamais pecou, mas ele foi feito pecado por nós, ou seja, nossa impureza foi colocada sobre ele, nossa contaminação foi imputada sobre ele, e ali ele foi tratado e punido como um impuro por mim e por você. E o sangue deste Salvador, irmãos, pode nos purificar de toda injustiça. E pelo poder do seu Espírito, ele pode nos purificar de dentro para fora. Como é que ele faz isso? Ele pega o coração de carne que eu e você temos naturalmente. Ele quebra esse coração e faz dele coração de carne. Ele renova o íntimo. Renova completamente o seu ser. E nos faz alvos mais do que a neve. Você se sente no fundo do poço da impureza? Você se sente um caso sem solução? Não há nenhum pecador que esteja tão impuro ou tão fundo no poço que não possa ser alcançado e lavado pelo Redentor. Amém? Estamos meditando no tema Cristo, a resposta aos nossos anseios mais profundos. Em primeiro lugar, vimos que ele procura os perdidos e os desprezados. Em segundo e último lugar, ele oferece plena satisfação e salvação. Versos 10 a 18. Ele oferece plena satisfação e salvação. Como é que Jesus reage ao espanto da samaritana? A partir daqui ele revela as suas intenções, irmãos. Acompanhe comigo, verso de número 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Sim, irmãos, é um fato que Jesus estava cansado e com sede, mas ele não era o único sedento ali. Por isso, aproveitando-se da situação, ele faz uso de uma ilustração para despertá-la para a natureza da sua necessidade espiritual. Se ela tivesse ideia do dom de Deus, aquilo que ele pode oferecer aos pecadores, e de quem estava pedindo, irmãos, que era o Deus encarnado e o Salvador do mundo, as posições estariam invertidas. Era ela quem o pediria por água viva. E essa expressão, irmãos, ela tem um duplo sentido, é interessante, porque no tempo de Jesus, água viva era também uma forma de se referir à água corrente e fresca, diferente da água que ficava estagnada e parada no poço. Mas, na verdade, Jesus não estava falando em termos naturais e físicos, mas sim na água que sacia a sede da alma, como um símbolo da vida eterna e da satisfação que são dadas nele. Um comentarista bíblico descreve a água viva assim, preste atenção. É a graça que somente Deus pode dar para satisfazer uma alma. A vida e o poder transformadores que somente Deus cede e, através do evangelho de seu Filho, leva à vida eterna. E isso satisfaz como nada mais pode. É exatamente o que Cristo está disposto a dar a esta mulher, irmãos. Será que ela entendeu isso? Versos 11 e 12. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
e bem assim seus filhos e seu gado. A samaritana levou as palavras de Jesus ao pé da letra. Na cabeça dela, Jesus estava falando sobre a água corrente no fundo do poço. Imagine que este poço de Jacó, irmãos, tinha em média mais de 30 metros de profundidade. E conforme ela observou aqui, ele não tinha cordas nem balde. Por acaso ele seria maior do que Jacó? Que foi quem construiu aquele poço e que saciou a sede dos seus. O irônico aqui, irmãos, é que, primeiro, Jesus não está falando sobre água corrente, água física. E segundo, com toda a certeza, ele é maior do que o patriarca Jacó. Como é que a gente pode ter certeza disso? Jesus explica, versos 13 e 14. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo é superior a Jacó, irmãos, porque a água que ele oferece sacia a sede interior de uma vez por todas. Suas palavras aqui só fazem sentido à luz do Antigo Testamento. O profeta Isaías proclamou que chegaria um dia onde, com alegria, os pecadores tirariam água das fontes da salvação. E ele ainda faz um convite no capítulo 55 de sua profecia. Venham, todos vocês que estão com sede, venham para as águas. Este também é o convite feito por Cristo. Venha e beba. Eu sou a fonte da salvação. Os que bebem da água de Cristo recebem uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é uma clara referência, irmãos, para o derramar do Espírito Santo, que traz vida espiritual e satisfação ao coração do pecador. Esta água espiritual renova o pecador por inteiro, planta um novo princípio de vida dentro de si e enche de alegria, verdadeira alegria, a alma. Somente o dom de Cristo pode dar em abundância salvação e satisfação. E ainda que ela não consiga entender completamente, irmãos, as referências às profecias, porque a Bíblia dos samaritanos só tem de Gênesis a Deuteronômio. Eles não recebem os demais escritos do Antigo Testamento. Mas existia uma profecia na religião samaritana que dizia que quando o Messias chegasse, as águas transbordariam de seus baldes. Será que ela conseguiu captar ainda assim? Disse-lhe a mulher, versos 15 a 18. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pelo que vemos aqui, irmãos, a mulher ainda não entendeu que Jesus não está falando de água física. É por isso que ela se anima apenas com a possibilidade de não ter mais que voltar ali para buscar água. Então o que é que o Senhor Jesus faz? Ele descortina as carências mais profundas daquela mulher. Ele toca na sua consciência a fim de despertá-la de seus pecados e revelá-la a sua grande necessidade. Ao mandá-la chamar o seu marido, ele a recorda da sua culpa e da sua vida de iniquidade. Porque a grande verdade é esta, que ela era uma mulher imoral, adúltera. Uma mulher imoral e adúltera. E embora ela tente esconder isso com sua resposta simplista, mascarar sua vergonha, Jesus Cristo a expõe aqui. Ela vivia em flagrante imoralidade. Representava o pior tipo de mulher que podia existir. É por isso que ela está aqui, no sol quente e sozinha, tirando água. Porque todas as mulheres a evitavam. Ela era aquele tipo de mulher que ninguém queria por perto. Mas Jesus, irmãos, que enxerga o coração, vê ali uma mulher sedenta que estava procurando
nos relacionamentos, nas paixões e no sexo, aquilo que só Ele podia oferecer. Jesus vê uma pecadora, escravizada aos prazeres da carne, carente de salvação. Somente ao lembrá-la da sua culpa, irmãos, é que Ele podia chamar a sua atenção, despertá-la para a sua necessidade espiritual, para a sua real necessidade. Sua verdadeira necessidade era de água viva, que pode encher o coração de satisfação e conceder vida eterna. O mesmo pode ser dito sobre mim e sobre você, irmãos. Primeira lição do texto, preste atenção. Se você procura por satisfação verdadeira e duradoura, beba da água viva que é Cristo. Se você procura por satisfação verdadeira e duradoura, beba da água viva que é Cristo. Como esta mulher, irmãos, todos nós estamos em busca de prazer. Você foi criado para o prazer. Só que em dado momento, irmãos, passamos a acreditar na tolice de que existem fontes de prazer alternativas que podem nos saciar e nos alegrar mais do que o Senhor. Por causa do pecado, nos desviamos da única fonte de prazer infinito para beber de fontes finitas. Nós caímos na tolice de pensar que os prazeres oferecidos mundo afora podem nos abastecer, quando na verdade eles nos matam de sede. Você quer um exemplo? Se alguém que desfrutou de todos os prazeres desta vida, este alguém foi o rei Salomão. Ele só comeu comida e bebida de primeira qualidade. Ele construiu para si monumentos e jardins. Ele acumulou ouro e prata como nenhum outro. Ele desfrutou de todo tipo de aventura sexual. Ele tornou-se mais sábio e mais famoso do que todos os homens. Será que tudo isso teve o poder de saciá-lo plenamente? Veja suas palavras em Eclesiastes. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Irmãos, literalmente está aqui um homem que provou de tudo na vida, mas ao seu fim percebeu que estava incompleto. Isso me lembra também as palavras do profeta Jeremias. Ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Abandonou a mim fonte de água viva e construiu para si cisternas rachadas que não podem reter água. Será que não é o que eu e você estamos fazendo, irmãos? Cavando para nós cisternas rachadas que não podem reter água viva. Como é que isso se dá na prática? Quando nós buscamos nas aventuras sexuais e nos relacionamentos plena satisfação para o coração, como fez a mulher samaritana. Se dá quando nos embriagamos com entretenimento, pensando que assim teremos alívio para a angústia que sentimos. Acontece quando fazemos do casamento e dos nossos filhos a fonte última de prazer desta vida. Quando pensamos que seremos completamente realizados com a carreira de sucesso e muito dinheiro na conta. Ou quando colocamos todas as nossas fichas em um partido ou sistema de governo político. Em todos esses casos, irmãos, estamos cavando fontes que não retêm água. E o fato é que toda fonte de vida terrena e satisfação satisfaz. Temporariamente. Para depois você se deparar mais uma vez com o vazio do seu ser. Será que é como você se sente hoje, frustrado, decepcionado? Eu quero lhe dizer, há uma água milagrosa que pode curar essa insatisfação. É a água viva.
Jesus não só perdoa o teu pecado, mas ele te reconcilia com Deus, que é a fonte do prazer mais fino desta vida. Somente no conhecimento e na intimidade com Deus Trino é que você vai experimentar a alegria que independe das circunstâncias. Não caia na tolice de pensar que quando nos tornamos crentes, perdemos todos os prazeres que o mundo tem a oferecer. Na verdade, irmãos, quando somos alcançados por graça, os prazeres são maximizados, porque conhecemos a fonte do prazer mais fino e deleitoso desta vida, que é o próprio Deus. Só na presença de Deus você vai procurar o que você tanto procura, sendo você jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa, só no Senhor. Porque se contentar com gotas quando se tem um oceano em sua imensidão diante de si? Porque se contentar com água de péssima qualidade quando há água cristalina, perfeita, que pode saciar a sede? Santo Agostinho, irmãos, acertou quando em suas confissões assumiu: fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração enquanto em ti não repousar. Façamos isso, irmãos. Abandone as fontes finitas. Pare de fazer delas a fonte de alegria suprema da sua alma. Volte-se para o Senhor. Mas aqui há ainda uma outra lição. Se você deseja vida eterna, beba da fonte da salvação que é Cristo. Por causa do pecado, irmãos, seus dias estão contados. Você sabia disso? Seus dias estão contados. Não importa quem você é. Não importa o quanto dinheiro você possui. Não importa o que já conquistou na vida. Seus dias, os nossos dias estão contados. Nosso único problema não é que esses dias estão contados, mas é o que vem após a morte. Em Adão, todos estamos condenados a uma eternidade de sofrimento penoso no inferno. Nós morreríamos de sede para sempre, irmãos. Mas por graça, eis o Evangelho. Sempre há um mais no Evangelho. Por graça, fomos encontrados pelo mesmo Cristo que encontrou a mulher de Samaria. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas o Senhor carregou sobre si nossas iniquidades e pagou por elas. E o Evangelho diz: todo o que nele crê e beber da fonte de água viva tem vida eterna. Você já ouviu falar de um homem chamado Juan Ponce de León? Não sei se a pronúncia do espanhol está certa aí, mas Juan Ponce de León. Você já ouviu falar deste homem? Ele foi um conquistador espanhol e o primeiro governador de Porto Rico. Acredita-se que foi ele quem avistou e nomeou o território da Flórida, um estado norte-americano. Mas ele ficou conhecido mesmo por suas expedições em busca da fonte da juventude. À medida que a idade foi chegando, a frustração chegou junto. E também o desejo de estender os prazeres da juventude. A partir daí, ele deu início a uma expedição para encontrar uma fonte cuja lenda dizia que quem se banhasse nela teria o dom da juventude e da imortalidade. Foi nisso que ele se dedicou pelo resto dos seus dias. Ele percorreu várias ilhas do Novo Mundo, banhou-se em muitas fontes, mas terminou a vida frustrado sem alcançar sua ambição. Mal sabia ele, irmãos, que há uma fonte que jorra água para a vida eterna. Ela não está restrita a uma localização específica, mas ela só pode ser acessada por fé. E esta fonte é Jesus Cristo. E para melhorar, irmãos, esta água é oferecida de graça. É por graça. Ela não é dada aos melhores, aos mais obedientes, mas sim aos sedentos, que desejam salvação e libertação do pecado. O convite do Evangelho na noite de hoje é: arrependa-se de seus pecados. Abandone as suas iniquidades. Volte-se para Ele com fé
e beba e banhe-se nestas águas. Fonte de vida e salvação. Amém? Se nos encontramos com um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Você concorda com isso? Como explicar anseios e desejos profundos que não podem ser correspondidos pelos prazeres e recursos deste mundo? É um fato que sexo, status, poder, beleza, dinheiro, fama podem satisfazer temporariamente, mas não podem preencher plenamente o vazio do ser. Será que há algo na nossa própria constituição, irmãos, que nos faz estimar e almejar prazeres maiores? Se sim, onde podemos encontrá-los? Acabamos de encontrar a resposta. Em Cristo Jesus, fonte de água viva. Nossos anseios e desejos mais profundos são correspondidos, plenamente atendidos em Cristo. Ele procura o perdido e desprezado. E Ele oferece plena satisfação e salvação. Amém?